A partir desse momento, nossa aula está sendo gravada. É a nossa disciplina Matemática Básica e Financeira. E hoje, pelo nosso cronograma, a gente tem que estudar um pouco sobre estatística e noções de probabilidades. Tudo bem? Mas, antes de começar a parte de estatística, a gente vai dar só um pequeno comentário sobre juros, que no nosso fórum, na realidade, a gente não conseguiu ver tudo, né? E eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente viu no nosso fórum, no nosso chat, né? Nosso chat. Então, eu vou compartilhar uma tela aqui, só para a gente ver um exemplo aqui. Vocês conseguem ver a tela aí? Sim. Sim, estou vendo. Né? Então, Sim, assim, Silvio. tudo bem, obrigado. Aqui, quando ele fala em juros, é um valor que a gente vai pagar, vamos dizer assim, por algo que a gente está utilizando como se fosse emprestado, vamos dizer assim, um exemplo mais prático. Então, a diferença entre juros simples e juros compostos. Os juros simples é sempre calculado sobre o valor inicial da transação. Aí aqui tem um exemplo. Se você aplica R$500 com juros simples de 10% ao mês, isso significa que todo mês aquele capital renderá 10% de 500, ou seja, R$50. Tá? Então, assim, no juros simples, sempre o valor, né, que vai ser cobrada, a porcentagem a ser cobrada, a taxa a ser cobrada, ela vai ser sempre em cima daquele primeiro valor que a gente está utilizando, que é em cima dos R$500. Certo? Já os juros compostos, ele fala assim, ó, pensando no mesmo valor e na mesma taxa, no primeiro mês, seu rendimento é calculado em cima do valor anterior. Por exemplo, no primeiro mês, os 10% serão calculados em cima dos 500, certo? Então, no primeiro mês, ele vai ter que pagar 10% em cima de 500. Então, ele vai pegar 10% em cima de 500, ele vai pagar R$50, tá? Então, 500 mais 50 vai resultar no montante, certo? Capital mais juros, montante. Eu vou pegar o dinheiro que eu tinha lá, mais os juros que eu peguei de 50, então eu vou ter o valor de 550, certo? Nos juros compostos, no próximo mês, os 10% que eu vou cobrar de novo, ele não vai ser em cima do primeiro valor, que é 500. Ele já vai ser em cima dos 550, tá? Então, você vai pegar 10% em cima de 550, aí vai dar 55. Tudo bem? E assim sucessivamente. Sempre nos juros compostos, você vai pegar a taxa em cima do valor anterior. Então, de um mês para o outro, esse valor ele vai aumentar. Aí você vai calcular mais, por exemplo, 10% desse último valor que você tem. Já o juros simples, não. É sempre 10% em cima dos 500. Então, no primeiro mês eu vou pagar 50, no outro mês mais 50, no outro mês mais 50, assim sucessivamente. Já nos compostos, não, eu tenho que estar pagando de acordo com o valor anterior. Se no primeiro mês eu paguei 550, que foi 10%, então no segundo mês já vai ser 10% em cima dos 550, vai dar 55. Aí eu somo, né, 550 mais 55, tá? Aí o próximo mês eu já vou fazer a porcentagem em cima desse outro valor. Por isso que a gente chama de juros compostos, juros sobre juros, tá? Nos juros compostos, por exemplo, nós temos uma fórmula, certo? Uma fórmula matemática. Fórmula matemática, ele vai dar letras em que vai aguardar o valor que a gente vai substituir. Então, por exemplo, nos juros compostos, a gente vai usar essa fórmula aqui. M igual a C vezes 1 mais I elevado a T. Então, tem esse nome aqui esquisito aqui, mas é o seguinte. Na apostila de vocês, ele vai utilizar outras letras, né, para falar sobre essa fórmula. Se você for ver em outro livro, ele já vai utilizar outra letra. E assim sucessivamente. Mas a gente tem que entender o básico do que ele quer falar, sobre o que é os juros compostos. Então, o que a gente tem que entender? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não coloquei. Mas esse M significa o montante, é o valor que eu quero saber, o valor que eu tinha antes, mais os juros que eu vou obter. Aí eu vou chamar de montante. Esse C é o capital, o valor que eu quero achar os juros, aquele valor que eu quero aplicar, tá bom?
Aí, multiplica entre parênteses, vai ficar o número 1, mais a taxa. A taxa, né, a porcentagem que vai ser aplicada em cima do valor que eu tenho, em cima do valor que eu estou aplicando, tá? E tudo isso vai ser elevado ao T. Esse T lá em cima, ele vai ser, é o tempo em que o seu dinheiro vai ser aplicado. Esse T aqui em cima é o tempo em que o valor vai ser aplicado. Entendeu? Exemplo aqui, ó. Quanto conseguirei se eu investir um capital de R$2.000 a juros compostos de 3% ao ano, durante um período de 48 meses? Durante um período de 48 meses. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o capital, que é 2.000, ou seja, eu vou aplicar esse valor, R$2.000, tá? Uma taxa de 3% ao ano, tá? E em quanto tempo eu vou aplicar esse 2.000? Eu vou deixar esse 2.000 aplicado durante 48 meses. Quando a gente trabalha com juros, tanto os simples quanto o composto, a gente tem que ter cuidado com relação à taxa e ao tempo, certo? Essa taxa e esse tempo, eles têm que estar na mesma medida. Como assim? Mesma unidade de medida. Se a taxa estiver ao ano, o tempo ele também tem que estar ao ano, certo? Então, por exemplo, se a taxa estiver escrito em dias, se o tempo estiver em dias, a taxa também tem que estar em dias. Se o tempo estiver em meses, a taxa também tem que ter em meses. Então, a gente tem que saber fazer essa transformação. Então, por exemplo, aqui, 48 meses é a mesma coisa que 4 anos. Não é isso? Porque cada ano são 12 meses, né? Então, se você pegar 4 vezes 12, aí você vai ter 48 meses, você vai ter 4 anos. Cada ano são 12 meses, 4 vezes 12 vai dar 48 meses. Então, por que eu fiz essa transformação? Porque a taxa ela está ao ano. Então, se a taxa está ao ano, o tempo também eles têm que estar ao ano, ou seja, 4 aqui. Aí você vai pegar esses valores e substituir aqui na fórmula. Então, você tem que entender essa fórmula. Primeiro, o que você quer descobrir? O montante. O dinheiro que eu tinha, certo? Quanto que ele vai ficar no final com os juros que eu vou obter? Então, você vai colocar aqui, ó, igual C. No lugar desse C, o que vai acontecer? Você vai colocar o capital, o valor que você quer empregar. Aí nós botamos 2.000, porque aqui no exemplo é 2.000. Vezes, entre uma letra e um parênteses ou um número, sempre tem o sinal de vezes. Para nós aqui, o vezes é esse pontinho, não é mais aquele X de multiplicação. Porque, como a gente trabalha com letras, se a gente colocar um X, a gente vai confundir. Então, para nós, o vezes é um pontinho, tá? Então, 2.000 é o capital, vezes. Aqui dentro do parênteses vai ficar o número 1, mais a letra I. A letra I é a taxa em que vai ser aplicado o meu dinheiro. Então, a taxa aqui é 3, certo? 3%. Professor, por que aqui dentro do parênteses, em vez de ficar 3, ficou 0,03? É o seguinte, quando ele botou 3%, pessoal, na matemática, 3%, deixa eu botar aqui, é a mesma coisa que 3 dividido, dividido por 100, tá? Esse símbolo aqui de porcentagem, que é uma barra e duas bolinhas aqui de porcentagem, ele significa o seguinte, que o seu número, né? O seu número ele vai ser uma fração, em que a parte de baixo vai ser o número 100. Então, 3% é 3 por 100. O que significa isso? Fração significa divisão. O que aconteceu? Eu vou pegar a minha parte inteira, não sei, o meu valor, dividir em 100 partes. Dessas 100 partes, eu só quero 3. Isso que é porcentagem. Quando você coloca 10%, quando a gente coloca 10%, o que ele quer dizer? 10% é 10 dividido por 100. Ou seja, você vai pegar algum valor, qualquer coisa, dividir em 100 pedaços, desses 100 pedaços ele quer 10. Então, isso que é a porcentagem. Então, o que ele fez aqui? 3% é 3 dividido para 100, que se fizer essa divisão, ele vai dar 0,03, tá? Quando você for fazer uma divisão em que a parte de baixo, né, da fração for 100, tá? Observa que o 100 ele tem 2 zeros. Então, pessoal, o que a gente tem que entender? Quando for uma divisão por 100, por 10, por 1.000, basta você acrescentar uma vírgula. Você vai deslocar a vírgula de acordo com a quantidade de zero que está embaixo. Por exemplo, 3 por 100 é a mesma coisa que você fazer assim. Ó. Você vai colocar aqui o número que está em cima, que no caso é o 3,
Como aqui embaixo é 100, tem 2 zeros. Então, você precisa deixar 2 números depois da vírgula. Aqui você já tem um número, que é o 3. Já é um número. Então, só que você precisa deixar 2 números. Como só tem um, você acrescenta um zero. Esse zero você não pode acrescentar na frente. Porque se você acrescentar o zero na frente, o número ele deixa de ser 3 e passa a ser 30. E não pode. Então, por isso que a gente acrescenta esse zero aqui na parte de trás. Tá? Então, observa, aqui é 100 embaixo, então tem 2 zeros. Então, preciso deixar 2 números depois da vírgula. Só que em cima eu só tenho um número, que é o 3. Aí eu acrescento um zero, agora sim eu tenho 2 números, aí eu coloco vírgula. Como a vírgula não pode ficar sozinha, você acrescenta outro zero. Por isso que 3% é a mesma coisa que 0,03. Tá? Então, por exemplo, se você tem 15%, se você tem 15%. 15% é a mesma coisa que 15 dividido para 100. Como é que transforma isso? O que você faz? Vê que aqui na parte de baixo tem 2 zeros. Isso só pode ser feito se aqui embaixo for 10, 100, 1000, ou seja, o número 1 e um monte de zero. Tá? Então, como é que eu faço 15%? 15 sobre 100, que é a mesma coisa. Como eu tenho 2 zeros aqui, eu tenho que deixar 2 números depois da vírgula. Só que em cima eu tenho 15, ou seja, o 15 ele é composto por 2 números. Então, o que vai acontecer? Um número, 2 números, eu coloco a vírgula. Certo? Como a vírgula não pode ficar sozinha, eu coloquei um zero. Ou seja, 15% é a mesma coisa que 0,15. E assim você faz. 3%, por que eu acrescentei um zero? Porque tem que ficar 2 números depois da vírgula. Observa que o 15 não tem. Não precisa, porque o 15 já é composto por 2 números. Então, você só coloca 15, põe a vírgula e já foi, tá? Então, depois vocês dão uma estudada nisso e ver como transformar uma porcentagem em um número com vírgula, né? Para saber como ficaria a taxa sem esse símbolo de porcentagem. Então, vamos voltar para cá. Edilson, quer falar alguma coisa, hein? Ô, Silvio, tá me ouvindo aí? Estou ouvindo, sim. Eu só pintou uma dúvida aqui, professor, com relação ao seguinte, ali o número é 3% ao ano. E assim, a dúvida é o seguinte, se fosse ali, por exemplo, 3,4 ao ano, por exemplo, como que se daria esse cálculo aí para transformar nesse número aí com a vírgula, no caso? Uma porcentagem, né? Tá, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Só uma dúvida, se o senhor puder me ajudar aí, porque pintou a dúvida aqui na hora. Tá, então 3,4, né? Tá, deixa eu botar aqui que meu 3,4%, não é isso? Tá. Isso. Olha, é a mesma situação, 3,4. O que tu vai fazer? Tu vai dividir isso aqui por 100, porque vai ficar 3,4 sobre 100, tá? É como se fosse assim, ó. 3,4, eu vou colocar o símbolo de dividir, que é a mesma coisa. Então, 3% é a mesma coisa que 3,4 dividido para 100. Quando tu divide aqui por 100, o que vai acontecer? Essa vírgula, ela vai ter que se deslocar 2 números, porque ela já existe aqui, né? Certo? Ela vai se deslocar para a esquerda. Certo? Ela vai para a esquerda. Tudo bem? Certo? Aqui, ó, deixa eu te mostrar bem aqui, o 3%. Deixa eu voltar aqui só para te entender melhor. 3%. Quando eu faço 3 dividido para 100, o que vai acontecer? 3 dividido para 100. O 3, na realidade, o 3, ele existe uma vírgula escondida aqui, ó. Se fosse R$3, não seria assim? R$3? Certo? Então, o que vai acontecer? Como eu estou dividido por 100, essa vírgula vai ter que se deslocar para a esquerda, ou seja, para trás. Como aqui é o número 100, ela tem que se deslocar 2 números. Como tu já tem um número, tu acrescenta um zero. Eu acrescentei um zero aqui para ela poder voltar. Certo? Então, essa vírgula que estava bem aqui, ela vai andar 2 números para trás. Então, um número, 2 números, ela vai parar aqui. Daqui ela some. Certo? Tá. Como essa vírgula não pode ficar sozinha, a gente acrescentou um zero. Então, 3% é a mesma coisa que 0,03.
O zero na parte decimal, no final, ele não conta, assim, ele não vai influenciar. Se for 3,4, vamos botar lá, 3,4 em porcentagem. A mesma coisa, tu vai fazer dividido por 100. Aí o que vai acontecer? Tu vai repetir aqui, ó, 3,4. Essa vírgula aqui, ela vai ter que voltar 2 números, porque tem 2 zeros. Então, como aqui só tem um número, tu acrescenta um zero aqui, e essa vírgula vem para cá, ó. Vou pintar ela de vermelho aqui. Ela vem para cá. Como a vírgula não pode ficar sozinha, acrescenta outro zero. Essa vírgula estava aqui, ó, entre 3 e 4. Ela voltou, então ela sai. Certo? Então, ela ficaria assim, a taxa, tá? Então, vamos lá, senão a gente não consegue chegar na nossa aula de hoje. Mas é assim, basicamente, você vai substituir isso aqui, ó. Você tem que saber que aqui é o montante, capital, 1 mais a taxa. No lugar da taxa, vai ficar 0,03. E aqui em cima, no T, vai ficar o tempo, né? O tempo, a gente vai utilizar o 4. Então, por isso ficou um 4 aqui em cima. Aqui tudo é conta. Repete o 2.000 vezes 1 mais 0,03 é 1,03. 1 mais 0,03 é 1,03. Elevado a 4. Repete o 2.000. Potência, pessoal, para quem não lembra o que é potência, é o seguinte. A potência, quando tem um número em cima, eu vou colocar aqui para vocês aqui. Eu tenho, por exemplo, 5 e na parte de cima eu tenho 2. O que acontece? Esse número 2 daqui de cima, ele indica quantas vezes o de baixo vai se repetir. Esse número aqui de cima, ele me diz quantas vezes o de baixo vai repetir. Como aqui é 2, significa que o 5 vai se repetir 2 vezes. Mas em qual conta? Quando você tiver potência e um número de Tito pequeno lá em cima, significa que você vai ter uma multiplicação. Então, aqui vai ficar assim, ó, 5 vezes 5. Então, 5 ao quadrado é a mesma coisa que 25. Então, lembra que o número de cima indica quantas vezes eu vou repetir o de baixo. Então, por exemplo, você tem 5 e lá em cima você tem um 4. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que esse 5 é para eu repetir ele 4 vezes. Então, vai ficar 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Aí você vai fazer a conta. 5 vezes 5 dá tanto, o resultado... 5 vezes 5, 25. Esse 25 vezes 5, o resultado vezes 5, e assim sucessivamente, tá? Então, o que aconteceu aqui, ó? 1,03 elevado a 4, tá? Vou botar bem aqui em cima para vocês verem. 1,03 elevado a 4. O que significa isso? Que você vai ter que repetir 1,03 4 vezes. Você vai ter que repetir ele aqui. 1,03, você vai repetir 4 vezes ele. 1,03. Eu errei aqui. 1,03. E de novo aqui, 1,03. Então, de novo, ó. 1,03 elevado a 4 significa que esse 1,03 você tem que repetir ele 4 vezes. Você vai multiplicar. 1,03 vezes 1,03 vai dar tanto. Aí você vai multiplicando. E aqui, 1,03 elevado a 4 deu 1,1255. Tá? Aí multiplicou 2.000 vezes 1,1255, deu esse resultado aqui de R$ 2.251, que é o montante dele. Tudo bem? Então, a questão do cálculo dá um pouco de trabalho, porque você vai ter que elevar a potência aqui. Mas, basicamente, vocês têm que entender a fórmula. Depois o cálculo vai ficar mais simples. Tem que entender que o M é o montante, é o valor que eu tenho, mais os juros. Tá? O C é o dinheiro que eu quero, que eu apliquei, para ver quanto ele vai ficar com os juros. Aqui dentro ficou 1 mais o I. O I é a taxa aplicada, e esse T aqui em cima é o tempo. Aí faz a continha, a gente vai encontrar o que a gente chama de juros compostos, tá bom? Eu vou interromper aqui esse compartilhamento e vou compartilhar outra tela com vocês aqui. A tela que eu vou compartilhar aqui com vocês nada mais é do que a apostila do nosso curso, né? Dessa nossa disciplina, tá? Estatística e probabilidade. Tá? Então, assim, a estatística, a gente vê muito falar em estatística aí quando a gente
tá, assiste a televisão, sempre fala muito assim em questão, por exemplo, quando tem candidatos, né? Então, ele quer saber como é que está o candidato A, candidato B, né? Ou então, a gente quer saber a população, quantas pessoas residem no município de Tomé Açu, quantas pessoas residem no Brasil e assim sucessivamente, tá? Então, a gente pode fazer estatística de várias situações. Então, quantos alunos está participando da nossa aula, tá? Durante o nosso curso, quantos alunos participou de todas as atividades. Então, a gente pode fazer várias estatísticas de várias situações. Tudo bem? Então, aqui, no nosso conteúdo, aqui a apostila não quer abrir direito, a gente vê muita questão de gráficos, muitos gráficos no nosso dia a dia. A televisão sempre, às vezes, coloca o gráfico, porque o gráfico ele é uma forma mais simples de você entender determinada situação. Então, quando ele coloca lá, candidato A tem tantos por cento, candidato B tantos por cento, né? Então, quando a gente visualiza a imagem, fica mais fácil da gente entender. Então, observa aqui, vamos supor que ele tem uma parte, esse gráfico aqui, a gente chama ele de gráfico em pizza, né? Aqui ele tirou um pedaço aqui da pizza, ou seja, uma parte da população, vamos dizer assim, ele fala assim, 10% da população é analfabeta, ou seja, não sabe ler nem escrever, vamos dizer assim. Então, quantas pessoas são essas? Então, a gente precisa, através do estudo da estatística, a gente pode compreender isso aí. Mas, dentro aqui do nosso curso, eu queria falar para vocês sobre medidas de tendência central. Medidas de tendência central. Então, na medida de tendência central, nós temos a média aritmética. Então, a média, vamos imaginar assim, no nosso curso, nossos alunos, um tem 1,80 m, a altura dele, outro tem 1,20 m, outro tem 1,80 m. Qual é a altura média desses nossos alunos, né? Então, a gente pode fazer, por exemplo, calcular a média aritmética simples ou então a média ponderada. Vamos entender primeiro a média aritmética. A média aritmética é o seguinte, você vai pegar as informações que você tem, tá? E você vai somar essas informações e dividir por quantas informações você está utilizando aqui. Então, vamos imaginar assim que a gente, um exemplo, a nota dos alunos. Então, nós temos aqui um aluno, 2 alunos, 3 alunos, 4 alunos, 5 alunos. Eu quero saber a média desses alunos, de quanto ele tirou na prova de matemática. O primeiro aluno tirou 4, o segundo aluno tirou 7, o terceiro aluno tirou 6, o quarto aluno tirou 8 e tirou 10. Só que eu quero saber a média aritmética simples. Então, como é que eu calculo isso? É muito simples. Você vai somar os valores que você tem, tá? Todos eles. Então, eu vou somar 4 mais 7, mais 6, mais 8, mais 10. Você soma todos eles, esses valores, e você vai dividir o resultado dessa soma pela quantidade de valores que você somou. Então, observa que aqui eu somei, vamos supor, 5 notas. 1, 2, 3, 4, 5 notas. Então, o primeiro tirou 4, o outro 7, 6, 8, 10. Quando eu somei a nota de todos esses alunos, deu 35. Vou pegar esse valor 35 e dividir por 5. Aí eu vou ter a média 7, tá? Então, se ele falar assim, qual é a média aritmética das notas desses 5 alunos? A média dele foi 7, tá? Aqui, olha, um fazendeiro trabalha durante uma semana 12 horas. Aqui são as horas que ele trabalha. Podemos calcular a média das horas trabalhadas na semana, isto é, em 7 dias. Então, observa, trabalhou 10 horas no dia, 14 na hora, e assim vai. Então, o que nós vamos fazer? Para calcular a média, você soma todos os valores que você tem, nesse caso aqui são as horas trabalhadas, então 10 mais 14 mais 13 mais 15 mais 16 mais 18 mais 12. Você vai somar todos eles e vai dividir pela quantidade de valores que você somou. Nesse caso aqui, nós somamos com 7, tá? Então, somando as horas aqui, deu 98. Dividido por 7, então a média de horas trabalhadas em 7 dias foi de 14 horas, tá? Então, a média aritmética ela é a mais fácil que tem na estatística, né? Então, você vê quantos valores você quer tirar a média, você soma ele e divide pela essa quantidade de valores, tá? Tudo bem? Agora, nós temos a média ponderada. Deixa eu baixar aqui. Média aritmética ponderada. Não acho que está legal, porque os outros apresentaram.
Então, é o seguinte, o que vai acontecer aqui na média ponderada? Na média ponderada, ele vai somar o seguinte, pelo peso. Olha, quem estudou, a escola faz o seguinte, a primeira avaliação, segunda avaliação, terceira avaliação, quarta avaliação. Então, o que ele diz? A primeira avaliação tem peso 1, a segunda avaliação, peso 2, a terceira avaliação, peso 3, a quarta avaliação, peso 4. Então, como é que eu calculo a média ponderada? Você pega cada avaliação, multiplica pelo seu peso, tá? Então, a primeira avaliação multiplica pelo peso dela e a segunda, e assim vai. Aí eu somo o resultado dessas multiplicações. Quando eu for dividir, eu vou dividir pela soma dos pesos. Você vai dividir pela soma dos pesos. Tá bom? Então, deixa eu interromper aqui. Vou compartilhar para vocês aqui uma tela em branco, só para exemplificar para vocês. O que eu disse para vocês é o seguinte, vamos supor que na primeira avaliação, o peso, ou seja, você vai multiplicar a primeira nota por 2, certo? Na segunda avaliação, você vai multiplicar o valor da segunda avaliação pelo peso 3. A terceira avaliação, você vai multiplicar pelo peso 2. E na quarta avaliação, você vai multiplicar pelo peso 3 também. Certo? Vamos imaginar que vai ser assim a nossa nota. Então, como é que eu calculo a média ponderada disso aqui? O que você vai fazer? Vamos supor que na primeira avaliação, o aluno tirou 7. Na segunda avaliação, ele tirou 5. Na terceira avaliação, ele tirou 4. E na quarta avaliação, ele tirou 6 na quarta avaliação. Então, ele quer saber qual é a média dele, a média ponderada. Então, o que a gente vai fazer? Você pega o valor da primeira avaliação, que foi 7, você vai multiplicar pelo peso dela. Qual é o peso da primeira avaliação? 2. Então, multiplica por 2. Aí, você vai somar por quanto ele tirou na segunda avaliação? Tirou 5. Então, você pega 5, multiplica pelo peso dessa avaliação. Tá? Ele tirou 5 na segunda avaliação. Qual é o peso da segunda avaliação? 3. Mas, na terceira avaliação, ele tirou 4. Na terceira avaliação, ele tirou 4. Vou multiplicar pelo peso da terceira avaliação. O peso da terceira avaliação é 2. Mas, na quarta avaliação, ele tirou 6. Eu vou multiplicar pelo peso da quarta avaliação. O peso da quarta avaliação é 3. O resultado dessa conta, eu vou dividir pela soma dos pesos. Então, onde é que estão os pesos? Aqui é a nota que eu tirei, na primeira, segunda, terceira, quarta avaliação. Aqui são os pesos. Peso 1, peso 2, peso 3 e peso da quarta avaliação. Então, eu vou dividir pela soma desses pesos, ou seja, eu vou somar 2, mais o peso 3, mais o peso 2, mais o peso 3. Aí é só fazer essa conta, ó. 7 vezes 2. 7 vezes 2 dá 14. Mais 5 vezes 3 dá 15. Mais 4 vezes 2 dá 8. Mais 6 vezes 3, 18. Tá? E vou dividir pela soma dos pesos. 2 mais 3, 5. 5 mais 3... Desculpa. 2 mais 3, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 3, 10. Então, vou dividir esse resultado por 10. Então, vamos lá? Igual. Então, isso aqui, ó. Vai dar... 14 com 15 vai dar 29. 29 com 8, 37. 37, 55. Eu não errei a conta aí. Eu acho que deu 55. Vou dividir por 10. Tá?
55 dividido por 10. Quando você divide por 10, por 100 e por 1000, o que você faz? Repete o número de cima, tá? E coloca a vírgula. Naquela hora eu falei para vocês, na porcentagem o número aqui embaixo é 100. Então, eu preciso deixar 2 números depois da vírgula. Só que aqui nessa nossa conta é o 10. Então, eu preciso deixar só o número depois da vírgula, certo? Aí, o que acontece? Não tem vírgula aqui. Quando não tem vírgula, é porque essa vírgula está no final. Então, se a vírgula está no final, ela vai voltar uma casa, porque aqui tem um 0. Então, ela vai ficar bem aqui, ó. Porque como tem 10, tem que ficar um número depois da vírgula aqui, nesse caso. Lembra, a vírgula está no final. É só deslocar ela para a esquerda. Como é um 0, ela volta uma casa. Se fosse 100, ela ia ficar aqui, ó. Porque teria que deixar 2 casas dessa imagem. Mas o que eu estou tentando mostrar para vocês é que a média ponderada, você vai ter que multiplicar um valor por um determinado peso que vai ser dado. Então, cada valor você multiplica pelo seu peso, soma o resultado da multiplicação, divide pela soma dos pesos. Essa é a média ponderada. Deixa eu interromper aqui. Tá? E vou compartilhar de novo para vocês aqui agora. Vou compartilhar, que eu não estou achando aqui a nossa apostila. Então, vamos lá. Então, aqui ele dá um exemplo, né? Um aluno participou do Enem, em que foram realizadas provas de português, matemática, biologia e história. Essas provas tinham peso, olha, os pesos aqui. Então, eu já sei que na parte de baixo, eu vou somar esses pesos. 3 e 3, 6, 6 mais 2, 8, 8 mais 2 deu 10. Professor, 100 vai dar 10? Não. Lembrando que na parte de baixo vai ficar o peso, ó. Aí você soma. E em cima vai ficar cada valor pelo seu peso. Tá? Cada valor pelo seu peso. Certo? Então, 8, ele multiplicou pelo peso 3, 7,5 pelo peso 2, e assim foi fazendo. Então, ele multiplicou, somou, depois dividiu. Tá, então, isso é a ponderada. Ponderada, você multiplica pelo peso, depois soma os resultados e divide pela soma dos pesos. Aí você vai encontrar o resultado da média ponderada. Na aritmética, não. A gente soma todos os valores e divide pela quantidade de valor que a gente somou. Agora, vamos falar um pouco sobre mediana. Bem rapidinho aqui sobre mediana, que está acabando o nosso tempo. Mediana. O que significa mediana? É o seguinte. Quando você for fazer determinada pesquisa, você vai obter os dados, são os valores. Então, por exemplo, nessa pesquisa aqui, o salário médio dos funcionários. Ele quer saber qual é a mediana, né? Tá bem aqui. Ele quer saber a mediana, a palavra mediana, tá? Dos funcionários. Então, o que você vai fazer? Então, aqui ele tem, ó, um funcionário ganha 1.500, outro funcionário 1.300, outro 1.200, e assim vai sucessivamente. Como é que eu calculo a mediana? Presta atenção. Como é que eu calculo a mediana? É muito simples. Primeira coisa que vocês vão fazer, você vai colocar esses valores em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Tá? Então, você vê quem é o menor aqui desses valores, é o 1.100. Então, você começa por ele, 1.100, tá? Tá bem aqui, ó. 1.100, depois quem é o maior? 1.200, 1.210, 1.250, 1.300, darará. Então, como é que eu vejo a mediana? A mediana é aquele valor que vai ficar no meio de todos os valores que você está observando, tá? Quando você está observando número par de elementos, por exemplo, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 funcionários, tá? Então, aqui é um número ímpar de funcionários. Quando o número é ímpar de funcionário, é fácil, porque você pega o valor do meio, tá? Que é o 1.300. Observa, antes do 1.300, quantos valores ficaram? 1, 2, 3, 4. Depois do 1.300, quantos valores ficaram? 1, 2, 3, 4. Então, ele ficou no meio, tá? Então, não ficou nem muito mais valor para o lado esquerdo, nem mais valor para o lado direito. Ficou a mesma quantidade de valores. Então, a mediana aqui é 1.300, tá bom? Então, de novo, vamos supor aí que você quer saber a mediana da idade dos alunos que fazem parte do curso de fruticultura. Aí a gente vai pegar todas as idades, 35, 32, e assim sucessivamente, tá? Aí, o que a gente vai fazer? Colocar em ordem crescente esses valores e pegar o valor que vai ficar bem no meio, bem no centro. Esse valor vai ser a mediana.
Tá, mas, professor, e se a quantidade de pessoas ou a quantidade de elementos, de valores que eu estiver utilizando, ele não for ímpar? Porque quando é ímpar, o do meio, ele dá para observar porque fica a mesma quantidade do lado esquerdo e do lado direito. Mas quando essa quantidade ela é par, por exemplo, aqui, nós temos um número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando for 10, aí você pegar, por exemplo, 1.600, vem aqui, vamos supor. Então, antes do 1.600 fica 1, 2, 3, 4. Depois do 1.600, 1, 2, 3, 4, 5. Aí não dá certo, porque tem que ficar a mesma quantidade por dois lados. Então, como é que a gente faz? Você vai colocar em ordem crescente, do menor para o maior. Você vai pegar os dois valores do centro, tá? Os dois valores do centro. E você vai fazer a média aritmética desses valores. Porque, ó, se eu pegar esses dois aqui, ó, 1.300 e 1.420, antes desses dois valores, ó, quantos ficaram? 1, 2, 3, 4. Depois, 1, 2, 3, 4. Aí tá certo. Então, dá para calcular a mediana desses valores, tá? Só que é o seguinte, não tem como eu saber quem é a mediana, 1.300 ou 1.420? Não dá para saber. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer a média aritmética desses dois. Como é que calcula a média aritmética, que eu falei no início? Você soma os valores e divide pela quantidade de valor que você está somando. Aqui eu só estou somando dois valores, então vou dividir por 2. Então, 1.300 com 1.420 deu 2.720, dividido por 2, a mediana é isso aqui, ó. A mediana é 1.360, tá? Então, de novo, vou calcular a mediana. Se a quantidade de valores que eu vou somar, desculpa, que eu estou tirando a mediana, ela for ímpar, a mediana vai ser a do meio. Só um valor, não precisa fazer conta nenhuma. Se essa quantidade for par, você pega as duas do meio e tira a média aritmética dela. Aí você vai achar a mediana, tá bom? Mediana. Aí nós temos aqui a moda. A moda é o seguinte. A moda é o seguinte. Um conjunto de dados pode apresentar mais de um valor que se repete várias vezes, ou pode não ter nenhum valor se repetindo. Tá? Então, aqui, ó, quando analisamos um conjunto de dados e um valor aparece com mais frequência, isto é, mais vezes. Esse valor é chamado de moda. No nosso dia a dia, aquilo que se repete, a gente, isso está na moda. E as meninas usam um tipo de calça. Essa calça está na moda. Os meninos estão usando boné. O boné está na moda, porque é aquilo que está se repetindo mais, né? Então, na estatística é isso. Por exemplo, vamos ver a idade dos alunos que fazem parte do curso de fruticultura, um exemplo, né? Aí a gente vai ver, muito dos alunos têm 15 anos, repete muito o 30 anos, e assim vai. Então, aquele que mais se repetir, a gente vai chamar de moda, tá? Então, olha esse exemplo aqui, ó. A seguir, está a lista com a idade de 20 crianças, de um projeto social rural. Para calcularmos a moda, devemos contar o número de repetições de cada elemento, certo? Então, ele vai contar aqui quem está se repetindo. Então, ele diz aqui, olha, o 12 aparece 7 vezes, o 11 aparece 5 vezes, o 13 aparece 5 vezes, o 14 aparece 3 vezes. Como a moda é o elemento que se repete, o maior número de vezes, nesse caso, a moda do conjunto de idades é o número 12. Por que o 12 é a moda? Porque é ele que se repete mais aqui. Tá? Então, aquele que se repete mais, é a moda. Então, deixa eu voltar aqui para aqui um pouquinho, né? Então, só para a gente relembrar um pouquinho. De novo, nós estudamos a média aritmética. Como calcula a média aritmética? Soma os valores que eu quero tirar a média, divide pela quantidade de valores que eu somei. Tá? Média ponderada. A média ponderada, você vai pegar cada valor, multiplicar pelo seu peso. Tá? O resultado você soma e divide pela soma dos pesos. Não é a quantidade de valores, é pela soma dos pesos. Aí divide e você vai achar o resultado. Aí nós aprendemos um pouco também sobre mediana. O que é a mediana? A mediana é quando você vai fazer alguma pesquisa, por exemplo, quanto ganha cada funcionário, né? Aí, o que vai acontecer? Você vai pegar todos esses valores, colocar em ordem crescente, e aquele valor que estiver no meio, ele vai ser a mediana. O que eu tenho que ter cuidado? Se essa quantidade de valores for par, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se ela for par, você coloca em ordem crescente,
pega os dois valores que estão no centro e tira a média aritmética dela. O que é média aritmética? Soma os valores e divide pela quantidade de valores. Como aqui só é 2 valores, aí eu vou achar a minha média, ou desculpa, a minha mediana. E a moda, o que é a moda? A moda é aquele valor que mais se repete quando eu faço uma pesquisa. Tudo bem? A pessoa, vou fazer aqui uma pesquisa sobre quem gosta de polpa de fruta, do tipo de fruta. Aí apareceu muito acerola. Não, apareceu 10 vezes goiaba, 5 vezes cupuaçu. Então, eu quero achar a moda. A moda vai ser aquele valor que mais se repete, se é da acerola, se é do cupuaçu. Tudo bem? Eu vou passar aqui um pouquinho rápido. Medida de dispersão, não. Eu vou interromper aqui um pouquinho para vocês e eu vou compartilhar uma tela em branco só para falar um pouquinho sobre probabilidade, né? Probabilidades, certo? A probabilidade é o seguinte, probabilidade da população gostar mais de goiaba, vamos dizer assim. Tomé açúcar, qual a probabilidade do pessoal gostar mais de acerola, um exemplo. Ou então a pessoa vai ter um filho, qual a probabilidade de nascer menina, ou qual a probabilidade de nascer um menino, e assim vai, né? Então a gente ouve muito essas palavras de probabilidade. Qual a probabilidade de eu ganhar na Mega Sena, né? Qual a probabilidade de eu jogar um dado e sair o número 6, e assim vai. Então, tem várias situações que pode aparecer a probabilidade. Então, a probabilidade por exemplo, você tem jogar na Mega Sena, vamos supor que você tenha 6 números. Só um exemplo rapidinho para a gente entender um pouquinho. Eu tenho 6 números. Esses números aqui vai ser o que a gente chama de espaço amostral, né? Vai ser a quantidade de elementos que eu tenho no total, certo? Aí é o seguinte, tá? 6 aqui. E aí, eu tenho 6 números. Aí eu vou jogar, por exemplo, desses 6 números, eu vou escolher, por exemplo, que saia um número par. Vamos botar aqui do zero, um exemplo aqui, 0, 1, 2... Não, acho que é melhor falar do dado. O dado é mais simples da gente entender. Desculpa aí. Vamos falar de um dado. O dado ele tem 6 faces, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Desculpa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces. Aí ele fala assim, qual a probabilidade de eu jogar um dado e sair o número 2 virado para cima? Tá? Ele vai perguntar qual a probabilidade, quando eu jogar o dado, qual a probabilidade de sair o número 2 na parte de cima? O que a gente vai ver? Para sair o 2, eu tenho uma chance de sair o 2, certo? De um total de quanto? De um total de 6. Tá? Então, de novo, o meu dado, o dado, né? Ele tem 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele fala assim, qual a probabilidade de sair o número 2? Certo? Para sair o número 2, eu coloquei 2 aqui, mas eu errei aqui, está errado isso aqui, desculpa de novo. Qual a probabilidade de sair o número 2 quando eu jogar o dado? Certo? Para sair o número 2, eu só tenho um número 2, de um total de 6. Então, essa é a minha probabilidade. Ela é bem simples. Eu tenho uma chance de um total de 6, de sair o 2. Certo? De novo. Para sair o número 3, eu só tenho o número 3. Então, eu tenho uma chance de sair o 3 de um total de 6. Tá? Então, por exemplo, mas se ele perguntasse assim, qual a probabilidade de sair o número par? A gente sabe que o dado ele tem 6 faces. Pode sair o número 1, 2, 3, o 4, o 5 ou 6. Aí ele vai dizer assim, qual é a chance, qual a probabilidade de eu jogar esse dado e sair um número par? Então, você vai conferir quantos números pares você tem. Então, eu tenho aqui, ó, o 2 é o número par, o 4 é o número par e o 6 é o número par. Então, quantos números pares eu tenho aqui? Eu tenho 3 números pares. Então, quando eu jogar um dado, eu vou ter o quê? 3 chances, eu vou ter 3 chances de um total de 6. Certo? Então, essa é a noção básica de probabilidade. Tá? Então, se ele falasse, por exemplo, o número ímpar, a mesma coisa. Eu tenho aqui, o número ímpar, eu tenho 1,
2, 3. Então, também eu tenho 3 chances de sair o número ímpar, tá? Então, quando eu falo lá, por exemplo, assim, vai nascer uma criança, qual a probabilidade de nascer do sexo masculino ou do sexo feminino? Certo? Então, eu tenho duas probabilidades, duas chances aqui. Ou nasce menino ou nasce menina, tá? Para nascer menina, eu tenho uma chance só. Uma chance para nascer menina de um total de 2. Eu tenho uma chance de nascer menino de um total de 2 também. A gente chama isso aqui de 50%, a metade, né? Tudo bem? Então, probabilidade é isso. Na parte de baixo, você coloca o total de possibilidades que você tem de acontecer alguma coisa. Na parte de cima, é aquilo que você quer dentro desse total de possibilidades. É um pouquinho chato de compreender, mas deixa eu voltar aqui para a nossa apostila. Vou só compartilhar de novo aqui para tentar mostrar para vocês aqui. Deixa eu descer aqui até achar a probabilidade de dispersão, que a gente vai ver. Deixa eu baixar aqui. Tá. Vem aqui. Noções de probabilidade, né? Tá bem aqui, noções de probabilidade. As probabilidades podem ser expressas de diversas maneiras, inclusive em decimais, frações de porcentagens. Por exemplo, a chance de ocorrência de certo evento pode ser expressa em 1%, 1 em 100, 0,01 ou 1 em 100. É o caso que eu falei da criança, né? Então, tem uma chance de nascer menino de um total de 2. Tá? Aí, uma chance de um total de 2 é 50%, porque o 100% seria as 2 pessoas, né? Então, ó, no lançamento de uma moeda, poderá dar cara ou coroa. Então, se eu jogar uma moeda, aí ela vai cair aqui no chão. Ele quer saber, virado para cima, qual a chance de sair cara? Qual a chance de sair coroa? Então, na parte de baixo, vai ser uma fração que você vai colocar. A parte de baixo, você vai colocar o número 2. Por que o 2? Né? Deixa eu colocar aqui. Na parte de baixo, bem aqui, ó, eu jogo uma moeda e eu quero saber a chance da parte de cima da moeda sair uma cara. Então, na parte aqui de baixo da fração, você coloca 2, porque você tem 2 chances aqui, ou da cara ou da coroa. Aqui em cima você coloca uma, porque você só tem uma chance. Quando você joga lá, para dar cara, só tem uma chance, porque a outra é coroa. Então, você tem 50% de chance para dar cara ou 50% para dar coroa. No lançamento de um dado, um número de 1 a 6, aquilo que eu falei para vocês, de 1 a 6. Para sair o número 2, só tem o número 2, então eu só tenho uma chance de um total de 6. Para sair o número 5, eu só tenho um 5 lá no meu dado, então eu tenho uma chance de um total de 6. Agora, se ele perguntar, para sair o número ímpar, eu tenho 3 chances de sair o número ímpar, porque pode sair o número 1, pode sair o número 5, ou pode sair o número 3. Então, eu tenho 3 chances de um total de 6, tá? Aqui ele fala no que a gente chama de espaço amostral e evento. O espaço amostral, quando ele fala em probabilidade, é o total. Então, por exemplo, o espaço amostral do dado. O dado, ele tem 6 faces. Então, qual é o espaço amostral dele? Ou sai o número 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o evento? O evento é aquilo que ele vai pedir desse espaço amostral. Então, se ele fala assim, em um dado, saiu o número 3. Então, o evento, eu só tenho um evento, que é de sair o número 3. De um total de quanto? Do espaço amostral 6. Tá? Então, espaço amostral é o total de possibilidades e o evento é aquilo que você está pedindo. Então, você tem, por exemplo, aqui de uma moeda. Quem é o espaço amostral da moeda? Cara e coroa. Então, você tem 2 elementos, cara e coroa. E o evento é o que ele vai pedir. Se ele pedir assim, sair só cara, então você tem um evento de sair cara de um total de 6, tá? Essa é a probabilidade. Então, aqui ele diz aqui, ó, como é que eu vou fazer o cálculo da probabilidade? Então, a fórmula seria essa aqui, probabilidade. Você vai pegar o número de elementos do evento dividido pelo espaço amostral. Tá? Então, quando eu digo para vocês o dado, qual é o espaço amostral do dado? O espaço amostral do dado é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, como seria aqui do dado? Eu vou colocar aqui uma fração. Na parte de baixo, eu ponho o total de elementos, de chances,
Em um dado, eu tenho seis chances. Então, pode ser o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. Esse é o espaço amostral. E o evento? O evento, eu posso pedir, eu só quero que saia o número 2. Então, para ser o número 2, eu só tenho um evento. Então, eu coloco o número 1 aqui. Se ele falar, qual a chance de sair o número 3? Um evento. Qual a chance de sair o número par? Para ser o número par, eu tenho 3 chances. Então, é assim vai. Tá? Então, você vai analisar a situação. Na parte de baixo, você coloca o total de elementos. Na parte de cima, aquilo que ele está pedindo. Tá bom? Então, assim, isso é só como é que chama? Uma base, assim,